Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Aqui quem vos fala é o pastor Crispim e eu estou aqui nesse momento diretamente aqui da nossa congregação, né? Aqui, Assembleia de Deus, Novo Renascer, aqui na rua São Mateus, no alto da Boa Vista, no bairro Rasa, Armações dos Búzios, estado aqui do Rio, né, de Janeiro. E eu quero nesse dia, hoje, nessa quinta-feira, 1º de janeiro do ano de 2026, eu quero transmitir uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, uma palavra que, por certo, vai falar muito, né, com cada irmão, com cada telespectador que me ouvir através dessa mensagem, desse vídeo. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar ao seu coração. Eu já quero lhe pedir, se você puder ficar até o final desse vídeo, que após dessa mensagem a qual o Senhor trouxe ao meu coração, a qual eu vou estar transmitindo para os meus, né, seguidores, para os meus telespectadores, né, que me ouviram através dessa mensagem, eu quero no final deixar um testemunho ou dois, a qual de algo que acontecerá sobre a minha vida, e por certo, esse testemunho vai te edificar, fortalecer a sua caminhada, assim também como tem fortalecido também a minha fé, cada dia mais a minha caminhada, né, na presença de Deus. A palavra que eu quero deixar aqui hoje para a nossa meditação está no livro de Salmo, de número 73, né, Salmo de Asaf, que diz assim: o problema da prosperidade dos maus. Né? O tema aqui diz assim: o problema da prosperidade dos maus. O Salmo de número 73, do verso 1 até o 4, estaria lendo, que diz assim a palavra do Senhor: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação. O seu corpo é saudio e inédito. Louvado seja Deus, né? Então aqui está um salmo, né, de número 73, onde foi lido do salmo do verso 1 até o 4, o salmo de Asaf, né? Asaf, nós sabemos que ele era levita na casa do Senhor e ele era músico, né? No tempo do rei Davi. E Asaf ali, ele vendo os ímpios, as pessoas mal, que não era limpo, puro de coração diante de Deus, pessoas que praticavam a iniquidade, e eles ali, aparentemente, não se preocupavam, não tinha preocupação, né? Não tinha preocupação, tinha saúde, o seu corpo era inédito, né? E eles não tinham, aparentemente, nenhum problema, estavam prosperando. E Asaf, talvez, não era tão próspero, né? Como ali as pessoas, né? Que era má, prosperava. E aqui ele vai dizer que quase os seus pés se desviavam, né? Quase que ele saía praticamente da presença de Deus, por ele se invejar e focar na prosperidade das pessoas mal, né? Então, o que nós entendemos com isso? Mas ele vai dizer que ele indo para a casa de Deus, né? Ele vai, então, entender, né, descobrir qual era o final das pessoas má, né, das pessoas iníquas que praticavam ali a maldade, e qual era o fim dos retos, das pessoas que serviam a Deus, né? E isso fez com que ele se afirmar, né, a sua caminhada diante de Deus. Então, o que eu pego aqui, primeiramente, nessa mensagem, o quanto é bom nós estarmos, né, servindo a Deus. Porque há recompensa, né? Há galardão da parte de Deus para aqueles que servem a Deus e que andam segundo a tua vontade.
O salmista Davi, ele diz no Salmo 122, né? Que alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E também a palavra do Senhor fala no livro de Salmos que vale mais um dia, né? Nos seus átrios, de que 1000 em outros lugares. Então, quando nós saímos dos nossos lares, né? Se desaprendemos dos nossos afazeres, para nós entrar pelas portas dos átrios do Senhor com o coração contrito e alegre, nós não perdemos nada, nós só temos que ganhar, né? Da parte de Deus algo, porque nós vamos estar aprendendo. No Salmo 133, a palavra diz isso, que bom e tom suave é quando os irmãos vivem em união. Diz que é como óleo precioso que desce pela cabeça de Arã, escorrendo pela colerinha das suas vestes, né? E é como Hermo e como Monte Hermon, aonde o Senhor ordena as bênçãos de Deus. Então, quando nós estamos largando nossos afazeres, né? Tirando um pouco do nosso tempo para nós entrar pelas portas dos átrios do Senhor, para servirmos a Deus, por certo, nós só temos que aprender mais da parte de Deus, fortalecer nossa caminhada e tirar os nossos pensamentos, o nosso foco daquilo que não vai somar nas nossas vidas. Você vê que aqui Asaf, quase que os pés deles se desviavam, mas ele estando no templo do Senhor, né? Deus abria seu entendimento e ele vai ver qual era o fim das pessoas mal e qual era a recompensa daqueles que vivem segundo a vontade de Deus. Então, eu quero dizer, irmãos, que há recompensa para todos aqueles que servem a Deus, né? Que adoram a Deus, que faz a obra de Deus vive segundo o propósito de Deus, há recompensa, louvado seja Deus, para nossas vidas. Eu quero deixar aqui um testemunho que aconteceu comigo no ano de 2025. É um dos meus primeiros testemunhos que eu quero deixar aqui. Eu vim para a consagração numa manhã de um sábado, né? Nesse dia minha esposa não pôde vir, ela por certo teve alguns ocupamentos e ficou em casa. E eu vim sozinho em pessoas aqui para a consagração. Cheguei aqui na igreja, como não tinha mais pessoas, eu abri as portas, entrei. E ali eu cheguei, fechei as portas, porque eu ia estar sozinho, eu ia tirar meu tempo, né? Para estar de joelho aqui diante do altar, orando a Deus. E a gente nunca se sabe o que vai entrar pelas portas, né? A gente estando sozinho, as portas estão abertas. Então eu fechei a porta da igreja, né? Da congregação, orei ao Senhor, e depois que eu orei a Deus, eu saí, e quando eu subi aqui no local chamado Cruzeiro, né? Está logo aqui mais um pouco depois da igreja, cheguei ali num cruzeiro, eu me lembrei que eu estava com um trocadozinho num bolso, eu estava sem cartão de crédito nesse dia, sem nada, né? Só que me lembrei que eu estava somente com um trocado no bolso. Aí eu entrei no mercado, no armazém, chamado Armazém da Terra, e fui comprar um pão. E quando eu fui comprar aquele pão ali, eu me lembrei que para pegar também uma manteiga. Ali eu fui, peguei o pão, né? Eu creio que foi R$4 de pão, se não me falha a memória. E quando eu peguei a manteiga também, aí o dinheiro não deu para mim pagar o pão e a manteiga. Eu fui, paguei o pão e peguei a manteiga e coloquei na partilheira novamente, no mercado, e eu saí. Eu confesso para todos os meus, né, ouvintes, que naquele momento ali, eu não falei com os lábios, mas com o coração eu fiz alguns questionamentos, né? Eu não falei, né, palavra, não provi palavra com meus lábios para que alguém ouvisse, para me questionasse, murmurasse, né? Mas a mente e o coração houve alguma, né, razoou diante de Deus, né? Eu fiz alguns questionamentos com o Senhor, né, na mente e no coração. E ali eu saí do mercado, e quando eu cheguei mais adiante, um pouquinho descendo para vir para a minha casa, tem uma rua, né? Quando eu ia passando, saiu um carro e parou do lado assim da rua, e um rapaz assim com transparência, creio que aquele homem era um gringo, né? Ele parou o carro na beira do assalto e ficou ali aguardando como se ele estivesse abordando alguém ali que ia passar naquele local. E, inclusive que na minha frente vinha mais pessoas e as pessoas passaram e ele não abordou ninguém daquelas pessoas que passou naquele momento.
E num dia que nós estamos vivendo, acontecendo uma cena como essa, a gente fica até um pouco preocupado, que você não sabe qual é a intenção da pessoa. E ali, quando eu fui chegando perto daquele cidadão, né, daquele senhor, ele se aproximou de mim e trouxe a mão dele ali sobre a minha mão. E quando eu olhei, eu vi que tinha um dinheiro na mão dele. Eu até pensei que fosse R$ 2, porque a nota de R$ 2, ela embolada, né, ela parece um pouco com a nota de 100. Eu pensei que era R$ 2. Quando eu abri a mão, aí ele foi e colocou R$ 100 na minha mão. E quando ele colocou ali aqueles R$ 100 na minha mão, eu quis fazer alguma pergunta para ele. Porque o motivo, qual o sentido daquele dinheiro? Que você fica praticamente de susto, a pessoa te aborda assim do nada. E pega R$ 100 ou, né, o que seja mais, e coloca ali nas suas mãos, sem você saber o motivo, o porquê. Na verdade, você vai fazer alguns questionamentos. Foi o meu caso, eu queria fazer uma pergunta para ele, qual o motivo, o porquê daquele dinheiro. E ele ali, ele olhou para o céu e ele falou que não, que o pai mandou que ele me desse, viesse ali para me dar aquele dinheiro. Aquele homem ele não estava no mercado, não sei como ele surgiu ali do meio do nada, né, para poder trazer aquela provisão da parte de Deus para mim naquele momento que aconteceu aquela cena e que eu tinha feito algum questionamento no meu coração diante de Deus, né? Na mente e no coração eu tinha feito algum questionamento. E ali, quando eu peguei aqueles R$ 100, que eu segui os passos para continuar a caminhada em direção que eu vinha para casa, o Espírito Santo de Deus ele bradou no meu coração para que eu voltasse. Ali aquele rolo ele desceu ali, queimando como fogo, e eu poderia entender ali, como se fosse uma voz listramente falando comigo, para me voltar e voltar naquele mercado novamente, pegasse a manteiga e tornasse passar no mesmo caixa, aonde eu tinha passado que o dinheiro não deu para me pagar, né? E eu desse testemunho para que o nome do Senhor fosse assim glorificado. Ali eu fui, voltei, né? Fiz o que Deus falou no meu coração. E ali, quando eu cheguei no mercado, eu peguei a manteiga. E aí, por certo, eu já acrescentei mais um pouco, já fui até o balcão, peguei uma carne para poder aprontar, né? Minha esposa fazia o almoço. E ali, quando eu cheguei no caixa, que eu passei ali os produtos e paguei, aí eu fui, dei o testemunho do que tinha acontecido. E ali tinha um rapaz que estava se aproximando do caixa, encostado a mim, que na hora que eu passei no caixa, e o dinheiro não deu para me pagar aquela manteiga, que eu voltei e coloquei no balcão novamente, ele ia entrando no mercado e ele viu na hora. Aí quando eu voltei, que não demorou muito tempo, que peguei o material, a carne, a manteiga mais, né, e a manteiga, para poder passar no caixa, ele já vinha se aproximando do caixa para poder passar as coisas dele. E ali ele falou, quando eu dei o testemunho, ele falou assim, eu estava aqui justo na hora que você passou aqui o pão e a manteiga, e o dinheiro não deu para você pagar, e você voltou e colocou a manteiga no balcão. Aí ele falou assim, isso é para a gente ver o tamanho de Deus que nós serve, né? E ali ele glorificou o nome de Deus, e até a moça do caixa também, no armazém da terra também, glorificou o nome de Deus, porque foi no mesmo caixa que tinha acontecido a cena que eu voltei e passei como Deus, né, me mandou para que assim o nome do Senhor fosse glorificado. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, né, para todos aqueles telespectadores que me assistiam através desse vídeo, que a recompensa para nossas vidas, para aqueles que servem a Deus, né? Mesmo que as coisas possam não acontecer do nosso jeito, mas no tempo de Deus, né, as coisas vão acontecer. E Deus ele só age no momento certo e na hora certa. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, né, a palavra do Senhor fala que há um tempo determinado para todas as coisas, né, debaixo dos céus. E um outro testemunho, né, que eu quero também trazer aqui, mais um outro testemunho para nossa, né, aumentar nossa fé, foi agora há poucos tempos, no ano também de 2025, após que eu fiz a gravação de uma música, como eu já tenho sempre falado, né, muitas pessoas conhecem. A música tem como título Amor por Mil Geração. E essa música, para quem não sabe, ela tem um testemunho muito forte, porque como eu sou baiano, morava na Bahia, e vim depois aqui para Búzios. Antes de eu vir aqui para Armações dos Búzios, a minha mãe estava por cerca de seus 40 e poucos anos de idade. A minha mãe ela perdeu a visão.
teve problema de glaucoma, e aí ela ficou deficiente, né? Antigamente as pessoas falavam cego. Hoje em dia nós usamos um outro verbo que é deficiente visual, né? Ou seja, ela perdeu a visão com problema de glaucoma. E naquele momento ali foi um baque muito grande para mim ver a minha mãe, que eu sou filho único na família, né? E ela, assim como ama todos os outros, né? Minhas outras irmãs, porque são 3 irmãs mulheres e eu sou filho único, né? De filho homem só tem a minha pessoa. E ali então foi assim como minha mãe, ela, né? É uma coisa, né? Por demais comigo, me ama muito, assim também como eu amo, gosto da minha mãe, né? E quero desejar que Deus conceda muitos anos de vida e saúde para ela, né? Para o meu pai, que também está com vida. E ali naquele tempo, quando ocorreu essa cena, eu confesso para todos que me abalou muito a ver minha mãe perder ali a visão, as condições financeiras não ajudando muito, né? Não pudemos fazer um tratamento mais relevante. E minha mãe, então, por certo, ela perdeu a visão, ficou cega, né? Deficiente visual. E ali o que acontece? Eu fiz um voto a Deus. Eu falei com Deus porque, como Deus sempre me deu esse dom de eu fazer letras de poesias, de canções, eu palestrei com Deus que Deus me desse uma música que, em primeiro lugar, fosse para tributar honra a Deus e depois esse louvor ele viesse para falar, né, viesse como forma de uma homenagem para fortalecer a minha mãe naquele momento difícil que ela estava passando e, por certo, também para todas as outras mães do Brasil e do mundo, né? E eu confesso para os irmãos, né? Como o Deus que nós servimos é um Deus vivo, e nós temos prova real, né? Desse Deus que nós servimos, que ele vive e ele reina, né? Ele é um Deus que tudo ele fez, tudo ele criou, né? Nós não temos dúvida disso. E por prova disso, né? Com poucos dias, quando eu fiz esse voto a Deus, não demorou muito, aí Deus me deu a letra dessa canção, a qual eu coloquei o nome, né? Amor por Mil Geração. Então eu não vou estar aqui cantando a música, porque senão o vídeo, né, vai ficar muito esticado, muito grande. Mas se vocês forem ali no YouTube, né, e pesquisar lá PR Crispim, aí você vai ver o nome da canção Amor por Mil Geração. E você vai ver baseado nesse testemunho que eu dou e como é a letra da música, né, do louvor, do hino. E você vai ver que esse hino, ele tem um testemunho muito forte baseado, né, como aconteceu, o testemunho que eu dou do que aconteceu com a minha mãe, e como é um louvor primeiramente para tributar a honra a Deus e depois, né, uma homenagem para ela e para todas as mães do Brasil e do mundo, você vai ver que a letra ela tem um conteúdo muito, um testemunho muito relevante. Então, por isso que eu quero dizer para todos os meus irmãos, todos os meus telespectadores, que vale a pena você servir a Deus. Asaf, ele pensou que talvez não estava valendo a pena, né? Ele está na presença de Deus, vendo os ímpios prosperando, e talvez a pessoa que tinha um coração íntegro, né, limpo, que estava diante de Deus, aparentemente estava passando por situações, talvez, mais complicadas. Mas ele indo, né, à casa do Senhor, adorando, ele vai aprender qual era o fim das pessoas mal e qual o fim das pessoas justas que servem, né, que temem a Deus. E depois da gravação dessa música, é só mais essa reflexão aqui para eu estar encerrando já. Eu passei por um problema de saúde, né? Onde creio que isso foi uma seta, né? Espiritual. Eu estava na minha casa, aqui onde eu convivia. E aí levantei a minha base de meia-noite. Eu tinha chegado da igreja, tinha, né, acontecido um culto de adoração a Deus na quarta-feira. E tudo parecia normal, não estava sentindo nada, graças a Deus sou uma pessoa que eu tenho, né? Não tenho muitos problemas de saúde, sou uma pessoa saudável, e para a glória de Deus. E quando eu cheguei na casa ali, à noite, aí eu estava dormindo, e quando eu acordei, eu fui no banheiro, e ali da forma que quando eu levantei da cama, que eu me aproximei da cama para chegar no banheiro, eu senti uma tonteira ali de uma vez, assim, a cabeça rodou, e ali não teve outro meio termo, eu diretamente caí. Caí, quando eu me levantei, eu peguei a Bíblia, foi a primeira coisa que eu fiz, peguei a Bíblia
e ali eu tirei uma palavra e comecei a orar ao Senhor, e ali eu me orei mais um pouco, amanheci o dia, e por certo, naquele primeiro dia eu vi, né, ali praticamente a morte praticamente diante dos meus olhos. Eu pensava que o que estava acontecendo ali, na verdade, naquele dia, eu iria morrer. E a minha preocupação só era, né, com a minha salvação. Se naquele momento se eu partisse, né, qual seria, né, como estaria a minha vida diante de Deus, né? Se eu seria salvo em Cristo Jesus, porque o que a gente tem que se preocupar é com a salvação eterna. A Bíblia fala em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça e a demais coisa vos será acrescentada. E ali eu comecei a orar a Deus, né? O dia amanheceu e aí começou a correria. E esse problema, por certo, ainda se repetiu mais umas 3 vezes, né? Eu tendo tonteira, se facilitasse, caía. E eu quero dizer para todos aqueles que me assistem através desse vídeo, da providência mais uma vez de Deus na minha vida, né? A enfermidade veio, porque a Bíblia não deixa nenhum sustentamento que por você servir a Deus, que você não passa por algum problema, por alguma adversidade. Mas esse é o privilégio daqueles que servem a Deus, aqui no momento que você passa por uma circunstância como essa, Deus ele vai estar contigo para te dar vitória. E ali, uma pessoa daqui mesmo, né, daqui dessa localidade, Deus usou aquela pessoa porque os exames de rotina que foi passado para mim fazer com urgência, para fazer pelo SUS iria demorar, né? E Deus usou uma pessoa que pagou os exames para mim em particular, que eu estava sem condições no momento, e aqueles exames deu ali a meta de 400 e poucos reais. E a pessoa pagou o dinheiro vivo, né? Pagou aqueles exames para mim, e eu fiz os exames, mas por incrível que pareça, os exames não deu nada. Fiz uma tomografia também da cabeça, não deu nada. Os exames estavam tudo normal, né? Então, eu creio, né, baseado também no que Deus me deu no sentido espiritual, que ali foi uma seta, né? Que o inimigo lançou, porque o inimigo ele não quer ver você ser uma pessoa bem-sucedida na vida. Quando você faz algo que Deus ele começa te exaltando o seu nome, né? Você sendo, da parte de Deus sendo glorificado, né? O nome do Senhor sendo glorificado, o inimigo ele não gosta, né? A Bíblia fala que a nossa briga não é contra a carne nem sangue, mas sim contra os príncipes e principados das trevas. Então, há peleja no mundo espiritual, quando o inimigo vê que você está fazendo coisa, né? E que o nome de Deus está sendo glorificado, que o ídolo do Senhor, o Evangelho, ele está chegando adiante a outras vidas, para que pessoas também sejam salvas, sejam libertas em Cristo Jesus. E ali, Deus usou uma pessoa da Bahia também, né? Até uma irmã minha, que ela também tocou no coração, Deus do coração dela, Deus tocou no coração dela para que ela também fizesse ali uma colaboração comigo. E creio que ali ela falando para alguém, despertou mais 2 pessoas que ficou sabendo da versão do que estava acontecendo comigo. E ali fizeram, na verdade, praticamente como se fosse ali uma vaquinha, né? E daquela condição, ela não tinha condições de fazer aquela doação daquele valor. Eu creio que ela ia dar um valor mais menos, mas mediante Deus ter provido, e mais 2 pessoas ali se propôs a ajudar. Eu sei que ela pediu o meu Pix, e ali eu passei a chave do Pix para eles, né? Porque eles me pediram, então eu passei, e ali eles mandaram R$ 900 na minha conta, e o nome do Senhor foi assim, glorificado. Então tudo isso acontece por quê? Porque nós confiamos, porque nós tememos a Deus, e como eu falei, né? Vale a pena, assim como Asaf pensou que não estava valendo a pena, mas ele foi ver o fim das pessoas mal e o fim das pessoas, a recompensa, né, das pessoas boas, né, que serve a Deus, quais são as suas recompensas. Então, o que fortaleceu a caminhada de Asaf foi ele estar o quê? Indo para a casa do Senhor adorar a Deus. E tem pessoas que estão deixando de ir para a casa do Senhor adorar a Deus para ir para outros lugares, né? Para poder estar em caminho que não agrada o Senhor, e às vezes o fim dessas pessoas, infelizmente, não são bons, né? Mas que Deus ele venha ter misericórdia, né? De cada pessoa nesse dia de hoje, que nós podemos ficar com essa palavra para nossa reflexão, e que Deus ele possa em Cristo Jesus abençoar a cada irmãos, né, irmã, cada telespectadores, cada ouvinte que me assistia através do Instagram, do YouTube, através do, né, dos meus status lá no Zap.
Eu quero ser canal de bênção para a vida das pessoas, assim como as pessoas também têm sido canal de bênção na minha vida, em nome de Jesus, né? Que possamos ter um ano de 2026, né? Que venha ser um ano de provisão de Deus nas nossas vidas, eu creio, em nome de Jesus. E fica todos na paz do Senhor e até o mais próximo, né? Vídeo, o mais próximo, a pregação. Lembrando de falar com os irmãos que em breve teria músicas novas, né? Nas plataformas digitais. Os irmãos estão aí curtindo, compartilhando, me abençoando, porque vocês me abençoando por certo, vocês também vão ser abençoados, né? Da parte de Deus.